Olá, o assunto hoje é para falar de poliomielite ou paralisia infantil. Eu confesso que eu nunca imaginei ter que falar sobre esse assunto em 2022. E por que nós estamos preocupados com a paralisia infantil? Por uma baixa cobertura vacinal, e eu vou explicar um pouco para vocês como é que as coisas funcionam. Vamos dar uma olhada aqui. Então, esse é um exemplo que eu tenho aqui, por exemplo, se você tiver uma infecção urinária, tá? E tá com ardor, com dor para urinar, e eu te der um antibiótico, a sua percepção de melhora é muito mais rápida, e eu diria até que imediata, que em 24 horas você já está assintomático. Eu vou tratar um número bem menor de pessoas, e mesmo que esse antibiótico te dê náusea, vômito e diarreia, você vai aceitar o evento adverso porque você está doente. As vacinas são diferentes, porque primeiro, você está saudável, então eu vou aplicar uma vacina, você não vai ter uma imediata percepção de benefício, talvez até você nunca tenha essa percepção do benefício, eu tenho que vacinar um número muito maior de pessoas e você não está disposto a aceitar eventos adversos. Se eu te falasse que eu vou te dar uma vacina e você pode ter náusea, vômito ou diarreia, você vai falar, puxa, mas eu estou saudável, eu não quero ter esse evento adverso. Então, eu dou esse exemplo só para a gente entender que essa percepção é importante. Então, paralisia infantil, hoje, nós temos no Brasil um real risco da reintrodução do poliovírus. O poliovírus é um vírus que entra pela boca, ele sai pelas fezes, então, em termos de transmissão, você pode transmitir ou por gotícula respiratória, ou, por exemplo, se você tomar uma água contaminada, ou se você comer um alimento contaminado. E na época, antes de vacina, quando não existia vacina no nosso país, olha esse número, quase 1.000 crianças se infectavam por dia no Brasil com paralisia infantil. Desse total de crianças, mais ou menos, a conta é a cada 200 casos, um vai ter a forma paralítica, que é a forma que realmente é a mais, que deixa sequelas irreversíveis para o resto da vida. Então, esse vírus pode entrar pela boca, por um alimento, por uma água contaminada, ele pode invadir a corrente sanguínea e destruir células no nosso sistema nervoso central, alguns neurônios, que são responsáveis pela movimentação dos membros. Por exemplo, nas pernas, que é o mais comum, você pode ter uma paralisia flácida, onde você absolutamente não comanda mais aquele seu membro, seja a perna, seja o braço, o membro superior. Então, é uma doença que tem um impacto enorme, está totalmente eliminada das Américas, desde que a gente mantenha a vacinação. Quando tiver uma criança no mundo ainda com paralisia infantil, o mundo inteiro está sob risco, por isso que a gente precisa manter uma elevada cobertura vacinal. Então, do ponto de vista clínico, a paralisia infantil, o quadro clínico pode ser como qualquer outra virose, dor de cabeça, febre, mal-estar, e uma parte desses casos é que pode ter essa forma paralítica, que é a forma mais temida, podendo inclusive levar ao óbito. Por isso que o Brasil está em campanha. Nós estamos com uma cobertura aí de 60%, 65% e a gente precisa de praticamente toda a população infantil, porque ela comete muito mais as crianças, abaixo de 5 anos, vacinada. Então, o esquema vacinal, sempre começamos com vacina injetável para depois dar a vacina oral por uma questão de segurança. Então, são 3 doses na vacinação primária, com 2, com 4, 6 meses, e daí 2 reforços com a vacina oral na rede pública, que é a vacina OPV, né, que é a vacina oral, depois de 1 ano e com 5 anos. Então, chequem a carteirinha dos seus filhos, é fundamental a gente manter a nossa população vacinada para não ter mais que falar de paralisia infantil, de poliomielite e muito mais de ter notícias de casos aqui no nosso país. É isso aí.